Você sabia que a Intel e a AMD usam designs completamente diferentes nas CPUs que elas fazem? Não? Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Fala aí pessoal do canal da Tera, como é que vocês estão? Quem fala é o Davi. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e vamos conversar um pouquinho sobre a AMD contra a Intel, que foram para filosofias completamente diferentes quando a gente fala de CPU. Basicamente, a CPU, ou o processador do seu computador, ele é responsável ali por fazer todos os cálculos que o seu sistema operacional e seus programas vão precisar, que vão ser responsáveis ali para alimentar os seus programas com essas contas que eles vão precisar para, é claro, fazer o que eles precisam. Ou seja, isso vai desde rodar um jogo, fazer uma planilha do Excel ou até mesmo navegar na internet, tudo isso vai precisar de cálculos e isso é CPU responsável. Mas se a gente for pensar que mesmo a Intel quanto a AMD usam a arquitetura chamada x86, como assim eles têm arquitetura diferente? É que a arquitetura que eu falo não é arquitetura de processamento, e sim a arquitetura do processador em si. Basicamente, quando você vai fazer um wafer de silício, onde você tem ali o seu processador, a sua placa de vídeo e tudo mais, você pode fazer isso de várias maneiras. A Intel, por exemplo, optou por uma maneira que já é utilizada há mais tempo, que a gente chama de design monolítico. O que é esse design monolítico? Basicamente, você tem tudo o que você precisa ali em um pedaço só de silício. Isso tem várias vantagens, como por exemplo, você tem tudo dentro do mesmo pacote de silício, ou seja, a comunicação entre essas coisas são muito mais rápido, mas ao mesmo tempo você tem algumas desvantagens com isso. Quais são essas desvantagens? Basicamente, qualquer coisa que você vai fazer com silício tem uma coisa chamada yield. O que seria esse yield? Seria basicamente a porcentagem das peças que você vai fabricar que realmente vão funcionar. Não quer dizer que o yield, basicamente, não, sei lá, tem 90% de yield, então quer dizer que 10% das CPUs são jogadas fora. Não é bem assim. Isso daí também existe um processo chamado binning, e na hora de você fabricar o silício lá, a parte da GPU dela não está funcionando. O que você faz? Você faz o processador K, que é o que não tem GPU integrada. E ao mesmo tempo, você está tentando fazer ali um 14900 da Intel, mas ele ali teve alguns cores que deu problema. O que você faz? Transforma ele em um 14700. E assim por diante, você faz esse binning para que você consiga fazer com que esse processador, você não jogue basicamente tudo fora. Basicamente você vai acabar não utilizando essa parte se você realmente tem algum problema ali em alguma parte como a parte que comunica, ou se você tem problema em todos os núcleos, esse tipo de coisa, aí sim você vai conseguir utilizar. E o que a AMD fez para, vamos dizer assim, contornar esse problema? A AMD fez uma coisa chamada design modular. O que é esse design modular? Basicamente, se você for pegar ali um render do processador da AMD, você vai ver que você tem um pacote que é o I/O, ou seja, ele que vai comunicar todos os cores com ali a parte ali, tanto do seu PCI Express, quanto as suas USBs, o seu SSD 1.2, o seu SSD SATA, tudo isso você tem um pacote ali chamado I/O e você vai ter ali outros pacotes que vão ser onde estão realmente os núcleos do processador. Com isso, a AMD consegue ter um yield muito maior, porque afinal ela não vai precisar ali, no caso, vamos dizer assim, se um I/O deu errado, beleza, ela só vai pegar outro I/O do lugar, ela não vai precisar jogar aquilo tudo fora. Isso aconteceria, por exemplo, no processador da Intel. Então você consegue fazer menos coisa ao mesmo tempo, ou seja, você consegue fazer um pacote menor. Você tendo esse pacote menor, você consegue colocar mais núcleos, né, de processador ali no pacote de silício, ali no disco de silício, e você também consegue usar litografias diferentes. Por exemplo, o I/O, né, ali a parte que vai comandar essa questão de comunicação, ele não precisa ser uma litografia tão baixa quanto os núcleos por si só. Então você consegue também fazer a alocação de recursos mais baratos, que seriam fazer uma litografia um pouco maior ali, às vezes uns seus 7, 8, 10 nanômetros para o I/O, enquanto nos núcleos que realmente importa, você consegue colocar ali seus 5, 6, 7 nanômetros, o que vão ser ali mais vantajosos em questão de eficiência energética. Mas você deve estar se perguntando, mas Davi, existe algum tipo de vantagem ou desvantagem com isso? Olha, de certa forma existe sim. Basicamente o design monolítico ele vai baixar a latência geral do seu computador. Ou seja, se cada milissegundo para você conta, como por exemplo um jogo competitivo e tudo mais, se você quer cada milinanosegundo, aí talvez valha a pena para você, assim, você consegue ver uma diferencinha entre AMD e Intel. Mas no geral, para o consumidor geral, você não vai ter diferença basicamente nenhuma, e no caso isso está influenciando ali como a empresa vai lidar com isso. Basicamente você tem que, por exemplo, tanto na AMD quanto na Intel, você tem que fazer integração
da parte ali com o processador, com o substrato de silício que vai fazer todas as ligações, que vai para todos os pinos ou para todos os pads ali, sendo LGA ou PGA. Então você tem essas dificuldades e quanto mais desses aí você tem, você pode ter problemas com isso também. Mas isso é uma conta que a AMD fez e ela achou que o design modular ia ser melhor para os produtos dela, enquanto a Intel acha que ela é melhor seguir com o design monolítico que ela usa há muitos anos. Basicamente não tem certo, existem só estratégias diferentes. Com essas estratégias diferentes você consegue ter produtos diferentes e daí cabe a você, o consumidor final, a decidir qual produto é melhor para você. Então, se você gostou do vídeo, esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e, é claro, comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você tem algum preferido, se é AMD ou se é Intel, a gente adoraria ver. E, é claro, se você precisa comprar processadores, placas-mães, memórias, tanto pro lado da AMD quanto pro lado da Intel, a gente tem tudo lá no site da Tera, então corre lá para aproveitar. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!